Lula quer regulamentar a comunicação no Brasil. Será que vai dar certo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ex-presidiário e atualmente absolvido de várias acusações sob as bênçãos do STF, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou recentemente que é necessário haver uma maior regulamentação da mídia, de forma bastante democrática, é claro. Nas palavras do ex-presidente, ou a gente faz um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil, ou a gente vai continuar sendo vítima da expoliação de meia dúzia de famílias que mandam na comunicação. E se você ainda está surpreso com a audácia e com a falta de pudor com que a esquerda brasileira fala sobre controlar cada aspecto da sociedade, bem, preciso lhe dizer, você está sendo bastante ingênuo. Essa declaração por parte do Lula, ainda que possa parecer bastante descarada, não é a primeira. Já em 2017, durante a corrida eleitoral para presidente, quando ainda se acreditava ser possível uma candidatura do petista, Lula afirmou que, se fosse eleito, faria a regulamentação dos meios de comunicação, uma vez que, segundo sua análise, foram esses meios que haviam viabilizado a candidatura de Jair Bolsonaro. Voltando um pouco no tempo, já em 2013, quando o PT, o Partido dos Trabalhadores, reinava absoluto no Executivo Federal. O partido de Lula, apoiado em iniciativas da CUT e do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, iniciou uma coleta de assinaturas para levar adiante um projeto de lei que visava instituir um marco regulatório das comunicações. Na época, o próprio Rui Falcão, então presidente nacional do PT, apoiou o projeto em questão. Se surpreende saber que Lula e sua trupe já buscavam o controle da informação nessa época, talvez seja importante mencionar que desde 2011 essa ideia já pairava pela cabeça do petista. E tudo, é claro, sob a alegação de democratizar as mídias no Brasil, como afirmava o programa de governo do PT para as eleições de 2014, nas quais Dilma Rousseff chegou ao seu segundo mandato. As sementes do controle midiático já estavam plantadas há muito tempo entre a esquerda. Afinal, essa era uma tática que havia se mostrado vitoriosa em outros governos socialistas nas décadas anteriores. Já em 1988, Dom Pedro Casaldáliga, bispo espanhol radicado no Brasil e notório apoiador de Lula e do PT, afirmou durante uma entrevista no programa Roda Viva o seguinte: uma imprensa que fosse contra a justiça, contra a partilha, contra a solidariedade, contra a igualdade humana, mereceria controle, sem dúvida. O fato é que em 2014, o Partido dos Trabalhadores conseguiu aprovar o Marco Civil da Internet, que, para variar, afirmava viabilizar o acesso democrático às mídias, mas que na prática queria mesmo controlar a informação que circulava pela internet. Essa foi, sem dúvidas, a tentativa mais ousada do PT no que tange ao controle da informação. Embora face aos recentes desmandos da Corte Superior do país, essas tentativas possam parecer um mero aquecimento ditatorial, a fala mais recente de Lula sobre o tema nos faz ter certeza de que agora um governo federal do PT faria o possível e o impossível para levar o controle da informação a limites nunca imaginados. Na citada fala recente de Lula, Nove Dedos também afirmou: nós vamos ter um compromisso público de que vamos fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação, algo que, segundo o petista, seria necessário para, adivinhe só, democracia. Ele ainda prosseguiu: vamos discutir com a sociedade uma regulação da internet. Porém, a pergunta que fica é, no fim das contas, isso daria certo? Será que um partido político é capaz de controlar a informação que circula por um país como o Brasil? A resposta a essa pergunta é não. Pelo menos não no atual estado de coisas. Acontece que o Estado sempre tentou controlar a informação de todas as formas. Pense, por exemplo, que as emissoras de TV aberta funcionam com base num sistema de concessão. Em outras palavras, é necessário uma autorização do Estado para que seu conteúdo possa ser exibido para a população. Para além disso, e falando novamente do período petista no governo federal, devemos nos lembrar dos escandalosos patrocínios realizados pelo Executivo e por estatais a jornais e blogs de vertente progressista e claramente aliados à ideologia do PT. Era o governo abrindo as torneiras dos recursos públicos para irrigar as informações favoráveis, colocando-as em clara vantagem financeira em relação aos concorrentes menos chapa branca. Ou seja, o Estado sempre tentou controlar a informação e sempre continuará tentando. Desde os tempos da Alemanha bigodista, que tinha Joseph Goebbels como ministro da propaganda, que os governos sabem que a ilusão da democracia e da necessidade de um Estado robusto é o que garante o seu poder e uma estável aceitação do status quo por parte da população. Tire-se a propaganda e a podridão do sistema estatal ficaria clara para todas as pessoas, num piscar de olhos.
Isso posto, porém, a realidade que salta aos olhos é outra. Não obstante todo o esforço feito pelo Estado e todos os rios de dinheiro despejados nas empresas da grande mídia, o fato é que a hegemonia da esquerda no Brasil se esfacelou em 2018. Uma grande quantidade de eleitos naquele pleito possuía pouco ou nenhum recurso, mas havia entre eles um aspecto em comum: a capacidade de se comunicar com o público de uma nova forma, mais descentralizada, levando uma informação mais consistente e realista a cada vez mais pessoas. O próprio Jair Bolsonaro foi eleito graças a essa nova forma de propagar a informação. Como diz um adágio muito utilizado na época, ele se elegeu gravando vídeos com o celular em cima da mesa. Toda a máquina partidária reforçada pela grande mídia não foi suficiente para barrar a informação descentralizada e distribuída. A máquina de moer do sistema preconizada por Carlos Andreasa antes das eleições foi esfacelada por canais de YouTube e por postagens em redes sociais. Acontece que desde então a informação descentralizada e distribuída se consolidou de uma forma invencível, e justamente por essas duas características. Por ser descentralizada, ela é mais rápida e não reflete apenas o interesse de um partido ou de uma vertente política, mas sim as opiniões de milhões de indivíduos. E por ser distribuída, sua circulação não é facilmente impedida. Mesmo que aconteçam perseguições, o ritmo de circulação da informação é cada vez maior. Tal como a hidra da mitologia grega, quando se corta uma cabeça da informação distribuída, outras duas novas nascem no lugar. É por isso que, vez após vez, as tentativas do establishment de frear a disseminação de informações fracassam miseravelmente. Não importa o apelo semântico que seja utilizado, seja chamando as informações divergentes de fake news, seja chamando os divulgadores de indivíduos antidemocráticos. Não importa a perseguição que seja feita violando as liberdades individuais, ou até mesmo prendendo um ou outro influenciador digital. O ritmo do surgimento de novas mídias e de novos formadores de opinião é muito mais rápido do que o ritmo da perseguição estatal. Não importa se é o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes ou quem quer que seja. Não importa se o Congresso Nacional passará uma nova lei regulamentando a informação, ou se o STF mudará sua jurisprudência em relação ao tema. No atual estado de coisas, é impossível perseguir a informação, porque sua disseminação está além do alcance estatal. Mesmo países com muito mais restrições, como a China e seu grande firewall, e também Cuba e sua mídia inteiramente estatal, não estão conseguindo superar a força da informação na era digital. A única solução possível seria fazer algo como uma grande Coreia do Norte aqui no Brasil. Um país sem internet, sem sequer energia elétrica, para que a informação não pudesse circular de forma veloz. Porém, isso nem mesmo seria viável num país do tamanho do Brasil. Basta lembrar que o território norte-coreano é muito menor que nosso maior município, Altamira. Qualquer tentativa de controle total da informação hoje não passa de puro esperneio de uma turminha que perdeu totalmente a capacidade de controlar quem quer que seja. Por fim, voltando naquela primeira declaração do Lula, o ex-presidiário sentenciou: quem quiser a democracia vai se juntar a nós. E ele está certo. Quem quiser se unir ao circo da democracia, una-se ao fingimento da política e vista sua roupa de palhaço. Porém, se o que você quer não é a democracia, mas sim a liberdade, então o caminho é exatamente o oposto. Mantenha-se o mais afastado possível do Estado, porque ele, inevitavelmente, irá avançar sobre suas liberdades mais básicas, não importando quem governe o país. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!